Olá, Shalom! Estamos compartilhando o comentário da Parashá especial de Yom Kippur de Minha, das orações da tarde. Shalom! Seja bem-vindo à Casa dos Ben Anusim. A partir da página 312 do Mazor de Yom Kippur, vamos ao serviço de Minha. Exatamente. Essa Parashá inicia com as admoestações do Eterno, lembrando ao povo de Israel a não proceder como procedem aqueles da onde viemos, do Egito, e nem como aqueles para onde estávamos indo, as nações cananitas. Avisa também que o povo deve viver conforme os seus decretos e viver através deles, lembrando e insistindo ainda que Ele é o Eterno, nosso Deus. A Parashá também comenta sobre a proibição das relações incestuosas, com tias ou com aqueles entre parentes próximos, da afinidade com madrastas, com afilhados, noras e entre irmãos, é a proibição das relações proibidas. Também proíbe a relação com a esposa no seu ciclo menstrual e, de forma muito dura, proíbe o adultério. Aqui o Eterno nos repreende a não fazer sacrifícios humanos, principalmente com os filhos, coisa que era normal acontecer nas práticas das nações cananitas, que substituíram, dando lugar aos israelitas. E também declara-se abominação as relações homossexuais e as relações de zoofilia, que, além de abominação, são confusão. Ele determina que essas proibições são parte dos motivos pelos quais o Eterno fará a Terra Santa vomitar os seus habitantes e os seus moradores nelas instalados. Exatamente. Você vê... Parashá de Minha, né, Zayt? Minha de Yom Kippur, estamos em pleno os dias próximo da finalização das 25 horas, compenetrado nas orações, já nesse período da tarde em que a reflexão dessa Parashá, ela traz um alerta a todo judeu, a todo Yehudi, sobre o controle dos seus impulsos sexuais. Isso aí. O controle dos impulsos sexuais. E quando nós temos o controle dos nossos impulsos sexuais, os mais fortes deles, nós passamos a ser proprietários de nós mesmos. Quando nós não controlamos nossos impulsos, nós não nos pertencemos. Nós não temos controle sobre nós mesmos. Essa forma é uma forma muito inteligente que o Eterno tem e nos deu para que nós nos desenvolvamos, nós venhamos a nos desenvolver de uma forma muito, muito lúcida. Ou seja, se você controla os teus impulsos, se os teus impulsos são obrigados por você mesmo a servir ao Eterno, olha a vantagem que você tem, olha o lucro teu. O teu lucro é justamente você fazer aquele grito de independência ou morte. Eu sou o meu dono, eu sou aquela pessoa que me controla, eu tenho controle sobre eu mesmo. Isso quer dizer, o Eterno vai te ver de uma forma muito especial, porque o que o Eterno quer é a independência de cada um de nós, ele não quer a escravidão de ninguém, ele odeia, abomina a escravidão. Da mesma forma como ele abomina todos esses pecados que foram aqui relacionados. Então, a pessoa que não tem controle de si mesmo, ele é escravo das suas inclinações, ele é escravo dos seus atos que ele não controla. Ele não consegue controlar de fazer alguma coisa que ele queira fazer por bem. Então, nós temos que ter muito, muito entendimento, a bondade que o Eterno nos dá. Ele nos determina, olha, façam assim porque se vocês não fizerem, vocês vão se dar mal. E é verdade. E se nós não fizermos dessa forma, quem vai se dar mal somos nós. Zayt, as punições, né, que visitam essas transgressões, esses pecados, elas são rigorosas, são duras, né, são de penalidades, são em penas capitais, né, de carete, que corresponde
há o corte da conexão com o sagrado, né? Por ocasião do primeiro templo e do segundo templo, a pessoa poderia ser levada à morte fisicamente. Exatamente. Bom, por que é tão rigoroso? Porque, na verdade, é diferente de muitos costumes, o judaísmo ele não ensina sobre o celibato, que é a proibição do homem ou da mulher contrair um casamento, né? Até porque o ato sexual entre o casal, das relações permitidas, né? Ela é sagrada, ela é uma coisa tão importante, né? E está bem descrita nos livros Cântico dos Cânticos, que descreve um casal apaixonado na sua plena intimidade. A exemplo de quando um soldado israelense ia para uma guerra de conquista e ficava ali talvez anos, ele também tinha permissão de contrair até um casamento misto, para que ele tivesse como contornar e controlar os seus impulsos sexuais longe da sua esposa, longe da sua casa, longe do seu ambiente. E o período da guerra, ela traz à mente humana, do homem, os seus instintos mais baixos, né? Então, até ali, a Torá ela faz uma concessão, permitindo um casamento misto, exatamente para que o homem tivesse domínio e como controlar esses impulsos sexuais, que é um impulso tão natural quanto de comer e beber, né? Então, preservação da espécie. o casamento, né? O casamento entre jovens, né? De sexo opostos, de terem dentro do seu ambiente a forma de controlar esses impulsos, esses instintos, né? Por isso torna-se tão rigoroso. E a advertência que a Torá vai trazer, Zaid, o senhor pode comentar conosco, ela vem falar exatamente de um comportamento que já existia dos antigos moradores de Canaã. Exatamente. Né? E de que as práticas dos judeus deveriam ser mais elevadas do que as encontradas. Aquelas de Canaã, até os povos que foram vomitados daquela terra. Um ponto muito importante nós entendemos, exatamente a partir do ponto que Shemuel Zakkai levantou. Esses pecados, eles são terríveis, eles são puníveis com a morte. E é exatamente isso. O Eterno, ele nos dá sempre a oportunidade, mas nós, usando do nosso livre-arbítrio, nós podemos escolher fazer o bem ou o mal. Qualquer um de nós pode escolher a qualquer momento fazer o bem ou o mal. Só que, a partir do momento que o Eterno determinou isso é dessa forma, primeiro, ele determinou, foi para nosso próprio bem. Como eu falei, a pessoa que tem o controle de si mesmo, ele se pertence. Ele não é escravo nem dos seus desejos. É o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: aquela pessoa que, a despeito das admoestações do Eterno, a despeito de tudo aquilo que o Eterno determinou na coisa mais sagrada que foi colocada para o ser humano, que é a Torá, que são as palavras do Eterno. Aquilo ali são palavras do Eterno. Então, aquela pessoa que, ainda assim ouvindo aquilo, lendo aquilo, estudando aquilo, não faz o seu máximo esforço possível para controlar os seus instintos, essa pessoa não serve mais para nada. Ela é escrava. Os escravos, eles muitas vezes merecem a morte, porque não são donos de si mesmos. O escravo não se pertence, não é dono dele mesmo. E, por ser escravo, pode ser morto. Qualquer escravo pode ser submetido a isso. Todas as pessoas que estão submetendo o seu corpo físico a um jejum de 25 horas, né, ele está dominando esses instintos. Né? Então, é um teste verdadeiro. E é um teste dos sentidos, né, de você se privar da bebida, você se privar do alimento, pelo espaço de 25 horas. É a forma real de você submeter o teu físico ao espírito, ao espiritual. E assim funciona com todos os nossos outros instintos e vontades, dos quais a Torá nos proíbe. A Torá não nos proíbe de comer e beber. Pelo contrário, nós nos santificamos em muitas das refeições permitidas a um judeu. Nós nos santificamos com elas. Não há uma proibição
de que não haja a relação conjugal. Ela é permitida dentro dos aspectos da lei, né, de um casamento permitido. Quando existe as bênçãos nupciais, né, em que o casal sobe ao palio nupcial, então existem as 7 bênçãos, e a bênção anterior diz que levasse o noivo e a noiva, né, e que eles passam então a serem marido e mulher, e ter permissão, né, daquilo que é proibido ao noivo e à noiva, né, que são a relação antes do casamento, né, as relações proibidas. Então, nas relações proibidas, né, não só essas, como a de você ter relação durante o período do ciclo menstrual, né, relações incestuosas, uma relação forçada, todas essas são práticas das quais Deus abominou, né, e por isso não pode ser percebido nos nossos impulsos, que precisa ser controlado, como o Zait diz, não sermos escravos deles. Se temos uma tendência, né, nessa área, qualquer uma das tendências que se esbarram numa proibição de Torá, nós precisamos controlá-las, né, ter domínio sobre elas e superar até o próximo Yom Kippur. É o nosso primeiro desafio, né, de que você supere esses impulsos e coloque ele a favor da natureza, aquilo que a Torá te permite. Eu sempre gosto de comentar, Zait, de um encontro de 2 amigos, um padre e um rabino, num jantar, em que o padre, para brincar com o rabino, ele pega um pernil, a carne de porco, proibida ao judeu, e fala assim: "Olha aí, rabino." E o rabino responde: "Poxa, você não sabe que eu não posso? Isso é proibido, né?" Aí o padre fala: "Você não sabe que está perdendo." E morde o pernil. Aí, ao terminar o jantar, o rabino abraça a sua esposa, passa pelo padre e fala: "Uma boa noite, senhor padre, e mande lembranças à sua esposa." Né? Então o padre fala assim: "Poxa, mas você não sabe que eu não posso me casar?" E o rabino fala: "Você não sabe que está perdendo." Então a Torá não proíbe, né? Ela não inibe de que as pessoas liberem seus impulsos, mas canalize dentro da forma que a Torá permite, né? Não fora, da forma saudável para você, da sua moral, e lutarmos contra os nossos impulsos, né? E canalizarmos ele para que a nossa elevação da alma nos conduza e nos mantenha na presença divina no decorrer de todo esse ano. Por que lemos isso, Shemuel? Por que se lê isso, Zait? Na Minhá de Yom Kippur? É porque o sumo sacerdote que se apresentava nesse dia no lugar sagrado, ele primeiro oferecia sacrifício por seus próprios pecados, depois oferecia sacrifícios pelo pecado da sua família e dos sacerdotes, e depois pediu perdão pelo pecado de todo o povo de Israel, né? As orações no decorrer desse Yom Kippur, elas são feitas a expiar todos os nossos impulsos, né? Dentre eles no campo do sexual, desses impulsos. Então, no decorrer desse dia, nós pedimos perdão pelos nossos pecados contra a pureza alimentar, pelo comer e pelo beber. Nós pedimos perdão pelo pecado da fala, né, daquilo que falamos, profanamos, né? Alguns sábios dizem que são 44 situações em que nos envolvemos numa transgressão na fala, e na Minhá nós estamos analisando exatamente os nossos impulsos, né? De que forma nós o dominamos no decorrer desse ano, ou de que forma nós resbalamos ou chegamos próximos, né, de cometer uma transgressão. Então, nos lembra a Torá sobre esse domínio, sobre todos os nossos impulsos, sobre o comer, o beber, o falar, e também de controlar os nossos impulsos sexuais com tudo aquilo que a Torá já nos oferece
Então nós não precisamos e não temos a necessidade de nos expormos a um afastamento e um corte tão violento que é o carete, né, Zaid? E a Torá nos submete. Por isso nós conseguimos elevar a nossa alma e obter nesse dia de jejum, nesse dia de Yom Kippur, obter o selamento no livro da vida. E essas orações vai nos levar também aos pecados cometidos publicamente, aos pecados públicos. Então, todas as nossas limitações, seja ela individual, familiar ou coletiva, serão analisadas e espiadas na oportunidade da nossa própria fala no decorrer de todo esse dia, Zaid. Temos um ponto muito interessante também que nós podemos aqui, inclusive, levantar. É o seguinte, no final, bem no final da Aliá, ele fala a respeito de não oferecer, não passar pelo fogo seus filhos, não passar. Ou seja, aqueles povos ali, eles ofereciam sacrifícios humanos com seus filhos. Eles matavam seus filhos na fogueira, no negócio de fogo, enfim, eles faziam isso. Uma crença moabita. Exatamente. Uma crença moabita, eles faziam isso. E o Eterno nos diz, olha, não faça isso. Mas hoje não existe mais aquele sacrifício humano daquela forma. Mas continua existindo as ameaças aos nossos filhos, só que hoje são diferentes. Hoje não é mais através do fogo. Hoje as ameaças são pela educação, são pela forma de expor os nossos filhos ao mundo, a forma de nós protegermos os nossos filhos de toda forma de mal que existe, sempre existiu e vai continuar existindo. Cabe a nós, os judeus, protegermos os nossos filhos. Na realidade, cabe a cada ser humano proteger aos nossos filhos, mas em especial a nós, judeus, que temos essa Torá como sendo aquele nosso espelho de vida, o nosso objetivo de vida, aquele nosso foco de vida. Ao sermos avisados desse ponto específico, cabe a nós protegermos os nossos filhos de todo mal e orientarmos e ensinarmos, olha, não vai no fogo, você vai se queimar. Não faça esse mal vai vir contra você. Então cabe a nós educarmos os nossos filhos para evitar essa situação de que venhamos a perder esses filhos para o fogo do mal. Não aquele fogo do mal da época, mas o fogo do mal de hoje, que continua existindo de uma forma diferente, mas continua existindo. Entre as relações proibidas também está o casamento misto, né? O casamento com pessoas fora da comunidade está entre as relações proibidas, né? Que consta nessa importante leitura de Minhá de Shabbat, de Minhá de Yom Kippur, e que também traz na Haftará a passagem da leitura do profeta Jonas, e recebeu a missão de apregoar a destruição a uma cidade exatamente pelos seus comportamentos imorais, injustos, né? E Jonas acaba por se esquivar dessa difícil missão e nós tivemos aí o ocorrido de que ele é engolido por um grande peixe, né? E colocado de volta na rota da missão da qual ele tentou fugir, né? E aprendemos nessa leitura de que Nínive, ela recebe de forma positiva essa admoestação, essa torrerá do profeta Jonas, e por uma iniciativa muito, muito especial, os governantes, e de uma forma coletiva, eles fazem uma techuvá, eles fazem um retorno, e a cidade é poupada da destruição que estava programada e estava decretada contra ela. Nisso nós aprendemos coisas importantes, né? Não fugirmos da missão que nos é dada, como fez Jonas, né? E sabermos que há lugar para arrependimento. Ele, inclusive, tem poder de anular os maus decretos, como acontece com Nínive, que sobre ela já havia um decreto de destruição, e, porém, ao serem advertidos, como a torrerá, como uma admoestação, eles se arrependem, fazem techuvá, fazem jejum e retornam para Deus e conseguem anular o decreto, o mau decreto que estava emitido contra eles. É o que nós aprendemos, e que nesse Yom Kippur possamos sair purificados, com a consciência tranquila
e a certeza de que fomos selados no livro da boa vida para um bom ano e iniciarmos esse ano com alto nível de aproximação com o sagrado da sua Torá e da nossa comunidade e de todo o povo de Israel. É o que nós desejamos para esse Yom Kippur, não é isso, Zay? Exatamente, exatamente. Esse exemplo de Jonas é muito interessante, porque Jonas, ele temeu de levar má notícia para as pessoas não se sentirem mal, as pessoas que receberiam aquela notícia se sentissem mal, mas é o contrário. O que ele estava fazendo, fugindo da responsabilidade entregue a ele pelo Eterno, foi não fazer o bem àquela cidade, porque quando nós admoestamos, nós estamos fazendo, quer dizer, quando nós fazemos isso de uma forma positiva. Existem pessoas que xingam. Não é a agressão que leva a pessoa a fazer o bem, é o contrário. O que leva a pessoa a fazer o bem é o bem. Então, não ter medo de admoestar o teu amigo quando você vê ele errando. Exatamente. Eu tenho um professor que fala, você está falando errado no teu português. Ele não tem medo de perder a minha amizade, ele não tem medo de perder a carisma, entendeu? Porque ele admoesta, porque ele quer me trazer para a coisa certa. E é o que Jonas quase se esquivou de fazer, né? Ele quase poupou de salvar toda uma cidade, não fazendo a admoestação, não fazendo a repreensão, né? Por isso que quando alguém peca contra nós precisamos admoestá-lo. O Senhor me ofendeu, o Senhor me causou um prejuízo, o Senhor me humilhou, porque eu te dou a oportunidade de você se redimir. Quando você me ofende e eu não falo, eu vou fazendo dois mal. Um para você e outro para mim, porque eu vou nutrindo um sentimento de decepção, um sentimento de raiva, de ódio. Né? Isso não é positivo. Mas quando eu admoesto, falando, você, Zayt, me prejudicou, você me trouxe prejuízo, você me envergonhou, você me humilhou, né? E eu te dou a oportunidade de reconhecer o teu erro, né? E de tirar do meu coração aquele sentimento ruim que eu tô de você. Então, quando Jonas volta para a sua missão, ele tem a oportunidade de trazer a mudança de sorte, a mudança de decreto, de um decreto mau para um decreto bom, ao arrependimento que tiveram e que foi encontrado naquela população. Assim, pessoal, possamos nós também nos arrepender do mal que fizemos contra o nosso próximo, do mal que fizemos contra Deus e daquele que nos fez mal, termos a coragem de trazer a admoestação, a Torerá, para que ele também tenha a oportunidade de se consertar diante da presença divina. Não é isso, Zayt? Exatamente. Perfeito. Pessoal, isso e muito mais, o Minyan, o mais competente Minyan, vai ter para comentar com vocês sobre essa importante paraxá de Minhá de Yom Kippur. E que fala de Anussim para Anussim. Shalom. E compartilhe este vídeo com seus amigos no Facebook. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Seja um mantenedor da casa dos Bnei Anussim. Shalom. Shalom e que sejam selados no livro da boa vida. Da boa vida. Shana Tová. Shana Tová.